A palavra do Senhor fala que examine-se a si mesmo, cada um, né, para tomar a ceia. E temos que, Paulo fala, discernir o corpo. Quem não discerne o corpo pode ficar doente, fraco, doente, pode até morrer, né? E eu tenho pensado, irmãos, o tipo de líder que eu tenho sido, e talvez a oração que eu mais tenho feito seria assim: Senhor, tem misericórdia de mim, e Senhor, dá-me sabedoria, né? Discernir o corpo, o que é isso? O que seria isso, né? Discernir o corpo. Então, irmãos, eu estava vendo alguma coisa sobre o iHope nos Estados Unidos, aquela equipe que eles oram 24 horas, já tem bastante tempo. E para fazer parte deles, entrar na equipe, estar fazendo o curso que eles têm de adoração, você tem que ganhar X almas. Eu não me lembro agora, alguém se lembra? Você tem que ganhar, digamos, 100 almas. Enquanto você não ganhar 100 almas para Jesus, você não pode fazer o curso de adoração que eles têm, que eles oferecem, né? E nós temos isso fala de uma disciplina, né? Isso fala de um princípio disciplinar muito forte, né? E o caráter do americano é diferente do nosso, mas se você for para lá, você vai ter que fazer a mesma coisa, né? E quanto o caráter do americano historicamente é firmado na palavra, aqui no Brasil é mistura de catolicismo com espiritismo, né? E isso tem trazido um caráter muito fraco, muito diluído para o povo brasileiro. E a minha preocupação, irmãos, eu quase diria minha tristeza hoje é porque, assim, onde eu estou errando, né? Esse é meu problema. Onde eu estou errando e o que está acontecendo, né? Nós adoramos, nós trabalhamos para Jesus, nós de alguma forma, todos nós aqui queremos servir o Senhor da melhor maneira, né? Mas eu sinto que falta alguma coisa, entendeu? E essa expressão de Paulo, examine-se a si mesmo, eu preciso me examinar, né? Vamos tomar a ceia hoje, depois vai ter uma janta, todo mundo junto, um momento muito gostoso, né? E adoramos agora.
em que eu estou falhando, né? Às vezes eu vou tomar uma atitude, eu penso, será que essa atitude é minha ou ela vem do Senhor, né? Será que... E eu fico um pouco temeroso, né? Até um pouco confuso, confesso para vocês, né? Então, nós vamos tomar a ceia. E estamos ensinando sobre a ceia. Outro dia eu estava lembrando dos discípulos em João 20, eles estão trancados e com medo. Eles estão trancados e com medo, né? E é assim que eu sinto que nós estamos, trancados, né? E só que quando, pouco tempo depois, acontece Atos 2, aí logo eles estão sendo presos, né? Eles estão com uma ousadia tremenda, né? Já vão para a cadeia, já estão apanhando dos religiosos, né? E então, não sei. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho clamado a Deus muito. Na verdade, tem sido a minha oração ultimamente. A minha oração tem sido: Senhor, desce aqui, faz alguma coisa. Desce aqui, Senhor. Faz o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor é capaz de fazer, né? Desce aqui, né? E essa tem sido a minha oração, né? Há uma luta, há uma guerra por unidade aqui dentro, né? E não sei, talvez uma falta de perdão, de aceitação, né? Eu não aceito, se você falhar, eu não vou aceitar a sua falha. Eu não vou aceitar, eu não quero aceitar a sua falha. Se você falhar, eu vou para cima de você. Então falta alguma coisa, irmãos, né? Falta alguma coisa. E Deus tem nos ensinado sobre o princípio da obediência e da submissão, né? E eu penso que não há ninguém aqui em pecado, tipo adultério ou pornografia. Eu espero que não, eu penso que não há, né? Só que aqui em Mateus 25 tem um servo que ele não fez o que o Senhor mandou fazer. O que o Senhor mandou fazer? O Senhor falou assim: cuida dos meus bens. Só isso que o Senhor mandou fazer, cuida dos meus bens, né? Mas ele não cuidou, né? Dos bens do Senhor. E aquele servo, irmãos, ele não adulterou, não assaltou banco. Aquele servo não há nenhum pecado assim que nós consideramos grave que ele tivesse praticado. Só que ele foi para o inferno e era servo. Então, em um avivamento, o amor domina tudo, né? O amor governa
tudo, né? Outro dia uma irmã falou para a Lili: aqui na MCM só tem você que me ama. E ela está aqui dentro, né? Então ela não sente que nós amamos ela. Só a Lili que ama ela. Ela falou para a Lili: eu sinto que só você me ama aqui na MCM, né? O que está acontecendo, irmãos? Não é? Ontem eu falei com uma pessoa que desde fevereiro está em contato aqui na MCM para obter alguma coisa aqui. Não conseguiu até agora. E essa pessoa falou assim para mim, eu falei: pastor, ela falou assim: pastor, eles tratam e não cumprem. Ela falou, usou essa expressão, falando do escritório aqui. Eles tratam e não cumprem, né? E então, na verdade, irmãos, eu não estou falando isso citando ninguém, nem pensando em ninguém, Deus sabe. Eu estou falando isso do meu coração, porque eu estou com o coração um pouco assim, sabe? Um pouco triste. Porque nós tomamos a ceia, nós adoramos, nós choramos, né? Mas o que está faltando, né? Eu sei o que está faltando, você sabe o que está faltando, né? Está faltando uma decisão, irmãos. Não é, sabe, não precisa descer fogo do céu para eu ir lá para a praça pregar o evangelho. Tem que descer fogo do céu primeiro, né? Eu acho que não. Mas a gente não vai. Os obreiros não vão, os pastores, a maioria não vai. O que está acontecendo? Não é? Mas a gente toma ceia assim mesmo. Será que está certo isso? Será que nós devíamos tomar a ceia hoje? Cada um está mais certo do que o outro. Cada um tem mais direitos do que o outro. E o que nós vamos fazer com o Jorge? Hoje ele teve uma crise de abstinência lá no sul, passou muito mal, ele bebeu de novo, né? E o que nós vamos fazer com ele? Vamos jogar ele no lixo? Se ele entrasse aqui agora bêbado, será que alguém abraçaria ele? Não é? Não sei, irmãos. Nós precisamos de algo que precisa acontecer, né? Precisa acontecer. De repente, lá no recanto tem muita gente, mas olhando para vocês aqui eu vejo alguns rostos, faz tempo que eu não vejo lá. Um vai uma vez, não vai. Como é isso? Já vai para 3 anos que eu estou falando sobre oração, relacionamento com Deus, né? Mas eu não tenho um relatório porque você não foi. Ninguém tem um relatório. São raras as pessoas que dão uma explicação a uma situação médica e tal, e não pode ir.
Lendo a história, irmãos, da igreja na Idade Média, eu li a história de um mosteiro na Europa, que para você entrar lá, você teria que ficar 90 dias do lado de fora, orando, decorando salmos, e você tinha que decorar todo o livro de salmos para participar e entrar, para fazer os cursos que aquele mosteiro daria. 3 meses, você tinha que ficar lá de fora para provar que você queria. Então, hoje, irmãos, o que está acontecendo conosco? Quando eu penso que a porta está estreita, cada um faz ele escolhe a largura da porta para ele entrar. Ele está escolhendo a largura da porta que ele quer passar por ela. Faz o que quer. Cada um faz o que quer. Cada um é cada um. Não é? Mas nós tomamos a ceia. Pastor, eles falam, mas não cumprem. Outro dia um pastor esteve lá em casa dizendo, olha, eu já telefonei na MCM. Ele falou assim, umas 12 vezes, só para atualizar o meu cadastro. E ele dizima na MCM, a igreja dele. E não consegui ainda a atualização do cadastro. O que está acontecendo? Não é? É uma pergunta que eu faço para mim e faço para vocês, para todos aqui, né? Aqui nós estamos em família, né? E eu tenho errado muito, irmãos. Eu tenho. Olhando meu passado recente, eu sei o quanto eu errei em certos momentos. Eu sei. Mas eu quero melhorar. Entendeu? Eu preciso melhorar. Eu quero me santificar mais, eu quero ser mais verdadeiro, eu quero ser mais justo. Eu estava domingo passado agora no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos, e esperando o avião para Goiânia, e chegou um rapaz de uns 18, 20 anos, propondo engraxar meu sapato. E eu não precisava, eu tinha engraxado meu sapato lá no hotel, não, lá em casa. Eu não estava precisando engraxar o sapato. Então ele falou para mim, eu falei, eu não preciso, meu sapato não precisa engraxar. Aí, isso era mais ou menos 12:30, por aí, 1h da tarde. Ele falou, mas o senhor podia me dar uma ajuda para eu almoçar? Estava na hora do almoço. Quando ele falou isso, ele falou com uma certa tristeza, eu vi no rosto dele. Como quem diz assim, ele vai me dar uma moeda. Havia tristeza no rosto dele, quando ele pediu uma ajuda para o almoço. Aí
Eu pus a mão no bolso, dei 10 reais para ele. Irmãos, o sorriso que aquele moço mostrou para mim aquela hora, vale qualquer dinheiro. Ele estava sendo sincero. Ele não tinha dinheiro para almoçar. E depois ele saiu. E no avião, logo depois eu peguei o avião, fiquei pensando. Eu errei com aquele rapaz. Ele estava com fome. Ali tem vários restaurantes onde eu estava. Eu deveria falar para ele, vai lá, escolhe um prato, quanto é? E ir lá pagar o prato de comida para ele. Não foi o que eu fiz. 10 reais não paga um prato de comida. Pagam no aeroporto, a comida é muito cara. Pagam um pequeno lanche, né? Eu estava assim arrependido, irmãos. Sabe, sozinho pensando. Mas aquele sorriso eu guardei. Aquele sorriso valeu, sabe? 10 reais. Ele estava triste quando eu disse que não queria engraxar o sapato. E ele então pediu uma ajuda para almoçar, né? Mas aqueles 10 reais tirou dele um sorriso, sabe, sincero. Mas na minha falta de discernimento espiritual, eu só dei 10 reais para ele, entendeu? O cristianismo, irmãos, será que é o que nós estamos vivendo mesmo? Nessa viagem que eu fiz agora, final de semana, eu li um livro sobre esmola. Qual o comportamento do judeu, o entendimento do judeu em relação à esmola. Jesus falou algumas vezes esmola, não é? Você pode ler os evangelhos, ele fala algumas vezes. Aquela vez ele manda o jovem rico vender tudo que tinha e dar esmola, dar para os pobres, né? E ele fala lá em Lucas 12:33, para dar esmola, né? E vai ter um tesouro no céu. Sabe o entendimento dos judeus sobre isso, irmãos? O entendimento dos judeus sobre esmola não é o sentido de que nós falamos de um favor, uma caridade, como a gente usa. Não é isso. Quando Jesus mandou o jovem rico dar esmola, é outra coisa que ele mandou ele fazer. É prática de justiça. Dar esmola para o judeu é praticar a justiça. Então é uma obrigação, se eu tenho, repartir com quem não tem. Eu não faço porque eu sou bonito, sou feio ou e tal. Não é isso. Eu faço porque é minha obrigação praticar a justiça, né? E lá vai aquele moço agora com um sorriso no rosto e uma nota de 10 reais. Eu fiquei feliz com aquele sorriso dele, né? Porque ele não esperava aqueles 10 reais. Mas eu, de novo, falhei. De novo, eu falhei, né? E assim eu tenho falhado com vocês, né? Cada um aqui sabe, que convive mais de perto, sabe que eu tenho falhado com vocês, né? Só que ou Jesus me conserta, ele me mata. Eu estou nesse negócio, sabe? Ou ele me conserta, ou me leva, me faz alguma coisa comigo, entendeu? Ou eu vou embora, eu morro, eu não sei, entendeu? Mas ele tem que me consertar, né?
Eu quero viver um cristianismo que possa ser chamado de cristianismo, né? E hoje, evangélico não é mais sinônimo de cristão. Não é. No Brasil não é, né? Evangélico ele, agora mesmo, hoje de manhã, o Lucas da Sheila me passou um e-mail de uma igreja aí em São Paulo, igreja evangélico contemporâneo, um negócio lá, assim, casamento de gays, 10 casais de gays, né? Fizeram um casamento coletivo e tal, uma festa, tudo, né? E se dizem evangélicos, né? Então, e nós, né? Nós não estamos fazendo o que Jesus mandou fazer. O que nós vamos fazer? Nós não fazemos por pura desobediência. Só isso. Nós não estamos orando conforme deveríamos orar. Nós não estamos indo para a praça. Eu quero que os alunos vão para a praça, mas eu não quero ir não. Os alunos têm que ir, mas eu não. O que está acontecendo conosco, irmãos? Durante muitos anos, irmãos, muitos anos, eu fiz isso, que o Júnior gosta de fazer, que o João gosta de fazer. E estão começando agora. Amém? Né? Mas durante muitos anos, até que eu me formei médico, lá em Curitiba, eu preguei nas praças. Todo domingo, era raro o domingo que eu não pregava. E eu sei o que é isso. E é o que Jesus mandou fazer. E é o lugar da igreja, não é? Qual é o lugar da igreja? Se não nas praças, né? E eu quero viver, irmãos, eu quero viver um cristianismo verdadeiro. E Deus sabe que eu quero. O Senhor sabe que eu quero. Então, eu vou caminhar, eu vou, né? E Ele vai me consertando. Aqui, ali, um pouco aqui, um pouco ali, Ele vai consertando a gente, né? E nós estamos estudando sobre a ceia, né? Você tem coragem de tomar a ceia? Eu estou sem coragem de tomar a ceia hoje. Depois da ceia a gente vai ter uma refeição bem gostosa ali, né? A Bíblia manda, examine-se a si mesmo e tome a ceia, né? Então ela não está dizendo para não tomar, mas está dizendo para examinar, né? E eu estou assim no ponto, irmãos, de fazer o que Jesus fez certa vez. Ele falou assim, interessante, em João 6, ele falou assim que, porque ele tinha multiplicado os pães, no início de João 6, ele multiplica os pães, e depois ele atravessa o lago, o mar do outro lado, e a multidão acompanha. Sabe por quê que acompanhou?
Porque lá, examina que você vai ver, eles queriam, eles pensaram, não, agora o maná vai vir de novo, não precisa nem trabalhar mais. Vamos mandar o maná, Jesus vai mandar o maná todo dia para nós. Eles pensaram isso. Jesus falou, bem, peraí, deixa eu conversar direito com vocês, né? Quem não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não tem parte comigo. Então o maná que ele estava oferecendo era a carne dele, o sangue dele, né? Se você não beber meu sangue, você não tem parte comigo. Então essa questão da ceia, irmãos, é um momento no qual nós temos que de fato examinar e tomar ou não. Então, se tem pessoas aqui que mentem, se tem pessoas que não cumprem o que fala, se tem pessoas que não obedecem o seu líder, talvez fique até dormindo, enquanto um pequeno grupo vai para o monte orar. Não sei, como eu vou tomar ceia desse jeito? Então o que eu sinto, irmãos, assim, a minha tendência hoje é tomar atitudes muito mais fortes, como o coordenador da MCM, e fazer algo parecido. Você quer assim? Então vem. Se não, vai. Não sei, às vezes eu não sei. Eu não quero fazer isso, mas eu não sei se tem outra saída também. Você quer fazer parte da MCM? Você tem que ganhar 100 almas. Fazer igual o iHope lá nos Estados Unidos. Enquanto você não ganhar 100 almas para Jesus, você não pode trabalhar na MCM, você não pode ser aluno aqui da escola. Vai ganhar 100 almas primeiro. Não é interessante isso? Ou então você fica lá fora 3 meses, lá, com chuva, com sol, decorando todo o livro de Salmos. Aí você entra para a escola. Não seria interessante esse negócio? Não é? 3 meses decorando o livro de Salmos, né? E quando entra, tem 8 cultos por dia, 8 momentos em que você tem que decorar textos, decorar salmos, você tem que, entendeu? Estudar muito, né? E é isso, né? Eu estou passando o meu coração para vocês, né? E não estou jogando a toalha, não. Eu não tenho esse jeito, essa vocação, né, de jogar a toalha. Mas eu estou fazendo muitos questionamentos, né? Porque nós estamos estudando sobre a ceia, né? E quando o Senhor ele foi para o Getsêmani com seus discípulos, houve ali um momento no Getsêmani, ele deve ter ido no início da noite, tipo 7 horas talvez, 8 horas, e toda a cidade estava alvoroçada, porque sabia-se que ele ia ser preso, e já havia uma decisão de matar ele, entendeu? Então o irmão que está de barba lá atrás, ele está rindo muito. Eu vou pedir que você mude de lugar,
você. Ou você me ajude no momento. Estou falando coisas muito sérias. Eu sinto que não é hora de rir. Talvez até de chorar. Entendeu? É o que está no meu coração. Né? E quando ele chegou no Getsemane, irmãos, quando ele chegou no Getsemane, ele começou a se angustiar, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. E primeiro ele falou para o discípulo: ficai aqui, orai comigo. Mas havia uma pressão espiritual tão grande que os discípulos, aquela pressão era tão fantástica, que os discípulos dormiram. Ele chamou 3 deles, Pedro, Tiago e João, andou assim uns tantos metros para frente, e depois ele deixou os 3 ali. Ele foi mais adiante e ele fez a mesma oração 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes ele orou dessa forma, né? E finalmente ele estava sozinho em um lugar, sozinho. Só que tinha um rapaz, um adolescente, que amava muito Jesus, amava ele demais. A ceia tinha sido na casa dele. Mas como a mãe é mãe, e o menino era adolescente, ele queria de qualquer maneira ir para lá, para o Getsemane. O Getsemane pertencia à família dele, aos pais dele, naquela época, né? Então, tudo que ele queria é estar lá no Getsemane, com Jesus. E não sei porquê, não podemos só conjecturar, ele deve ter pulado a janela, a mãe escondeu a roupa dele, ou trancou o armário, o guarda-roupa. Ele foi, arranjou um lençol, cobriu-se com um lençol e foi. Esse menino chamava-se João Marcos. E quando o Senhor manda preparar a ceia, ele fala: olha, vocês vão ver lá na esquina um cidadão lá, um homem com um cântaro na cabeça, um cântaro de água. Era ele. Eu estava pensando, ele foi, e lá, irmãos, ele foi a única pessoa que esteve ao lado de Jesus. Não foram os apóstolos, não foram as pessoas mais maduras que acompanharam ele, foi um menino, um adolescente, entendeu? Foi um adolescente. Então, ele estava lá. E quando o Senhor começou a suar sangue, e esse menino estava lá. E provavelmente, irmãos, com um cântaro de água. Porque depois que ele suou sangue, o seu rosto, criou-se uma máscara de sangue no rosto. Isso foi antes dele ser preso. E ele não poderia, aquela máscara de sangue, os seus, aqueles que iriam prendê-lo, que vieram em seguida, como ele poderia ser reconhecido? Beijado por Judas com aquela máscara de sangue no rosto.
eu penso que Marcos estava lá, com aquele cântaro de água, dizendo: Senhor, lava seu rosto, está muito feio, pode lavar o rosto. E ele lavou o rosto, irmãos, para poder receber aqueles que o prenderiam em seguida, né? Era tão forte as suas emoções naquela hora, que Lucas fala que em Lucas 22, há uma expressão de Lucas aqui 22, no versículo 44, estando em agonia, orava mais intensamente. Está vendo, irmão? Nós estamos falando de coisas muito profundas, muito sérias. Coisas que aconteceram para que nós chegássemos aqui. Ele estava em agonia. Isso é uma condição médica, irmãos. Onde, e quando ele começou a suar sangue, o que aconteceu? Um estresse agudo, muito, muito forte. Uma violentíssima tensão emocional. Entendeu? Que ele estava ali, ele sabia da sua responsabilidade, né? Daquele momento extremo da vida dele, ele sabia, né? Como homem. Eu fico pensando, irmãos, ele veio aqui e fez isso. Então parece que há uma escama nos nossos olhos. Nós não estamos vendo. Cheio de situações, de situações. Porque a gente não consegue esquecer e focar no que precisa ser focado, que é a salvação dos perdidos. Essa cidade está indo para o inferno. Mas ele fez a parte dele. Naquele momento ali, irmãos, ele estava, sabe a posição que ele estava? Ele era um homem de aí perto de 2 metros de altura, 1,90, 1,90, ele é um homem alto, muito forte fisicamente, mas nessa hora, ele havia se ajoelhado, lá no Getsemane, ele estava com a cabeça entre os joelhos, ele encostou o rosto no chão. Nessa posição ele começou a sangrar. Era a posição que ele estava. Ali ele começou a sangrar. Era tão profundo o seu estresse emocional, que naquela hora o seu pâncreas começou a produzir uma enzima, que em medicina nós chamamos de lisoquinase. É uma enzima que destrói tecidos. E essa enzima, lisoquinase, ela invadiu os poros. E há um cimento nos poros. Esse cimento foi destruído por essa enzima. E quando o cimento foi destruído, é ali que se processa, vem o sangue arterial, oxigenado, ele vem até os poros. Isso acontece, é universal no cérebro, nos intestinos, na pele, é um fenômeno universal. Vem o sangue oxigenado, oxigena no pulmão, vai até o coração esquerdo, o coração direito joga para o coração esquerdo, volta, e vai para todo o organismo, o oxigênio. Só que nessa hora, ali, nos poros, lá nas extremidades,
esse oxigênio, ele passa para os tecidos e absorve um sangue escuro, sem oxigênio, com CO2. Leva esse sangue para os pulmões, para ser oxigenado, e o processo continua. Então, irmãos, foi isso que aconteceu com ele, porque naquela hora, desliga aquele ventilador para mim ali. Naquela hora, irmãos, não, acho que é esse aqui, Júnior, é esse aqui, ó. Então, naquela hora, irmãos, a capacidade dele de oxigenação dos tecidos, inclusive do cérebro, ficou tremendamente prejudicada. Por quê? Os poros foram lesados por essa enzima. Isso aconteceu no cérebro, no pâncreas, aconteceu no fígado, aconteceu no pâncreas, aconteceu na pele. Porque, como ele estava suando, naquele momento de intensa emoção, e estava frio. Foi numa noite fria, deve ter sido em abril. Estava frio, mesmo assim, ele estava suando. E agora, com a lesão que houve no cimento dos poros, essa troca de oxigênio para o oxigênio para assim, suprir a necessidade de oxigenar os tecidos, principalmente o cérebro, foi muito prejudicada. Isso aconteceu de forma universal, quer dizer, em todo o seu corpo. Isso aconteceu, em todo o seu corpo, né? Então, esse é um fenômeno, irmãos, provado pela medicina. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, muitos soldados dos aliados estavam fugindo do exército, estavam se desertando do exército. E os generais pegaram um soldado chamado Popovic, tem até filmes sobre a morte dele, e decidiram fuzilar ele para servir de exemplo para os outros soldados, interromper aquele processo de desertores do exército. Só que esse soldado, ele estava tão apavorado, com tanto medo de morrer, o estresse era tão profundo, que quando foi fazer a autópsia, ele foi fuzilado realmente, ele tinha suado sangue, entendeu? Então, esse é um fenômeno, do ponto de vista médico, ele existe, né? Foi o que aconteceu com Nosso Senhor, né? E nessa hora, irmãos, a sua pele ficou muito fragilizada. Toda a sua pele, onde o sangue derramou. Então o sangue dele começou a se derramar quando ele entregou sua alma. A sua vontade foi no Getsêmani. Isaías ensina isso, né? Então, em 53 fala que ele entregou sua alma na morte. Então, ali, ele decidiu realmente morrer. E, assim, ele já estava decidido, né? Perdão pela colocação, não foi muito feliz. Ele já estava realmente decidido morrer. Mas ali, o Pai, ele entregou tudo. E foi nessa condição que ele fez a última oração ao Pai. Agora já era, dali para diante não havia mais possibilidade dele não ser crucificado, né? Não havia mais possibilidade porque o Pai já havia batido o martelo, né? Ele iria morrer mesmo, né? E, então a morte segue uma decisão,
a morte segue uma decisão. Por que ele morreu? Para salvar os homens, para me salvar. A morte segue uma decisão, né? Sem morte, eu não vou salvar pessoas. Sem morrer, eu não vou salvar ninguém. Sem morrer, entendeu? Então, você imagina, irmãos, essa pele dele totalmente fragilizada, ele agora com o cérebro menos oxigenado, ele era muito forte fisicamente. Ele era muito forte. Ele é preso. Vem uma turba de mais ou menos 500 pessoas prender Jesus. Era uma multidão de pessoas lá no Getsêmani, com escoltas. Tinha 32 soldados romanos, muito bem treinados, já estava tudo planejado. E por quê? Porque ele foi beijado. Na hora que ele foi preso, porque Judas beijou o rosto dele, beijou para identificar, porque estava escuro, era noite, ele deve ter sido preso por volta da meia-noite, então estava claro, muito escuro, ali tem árvores, né, as oliveiras, fecha aquilo ali, apesar que era uma noite de lua cheia. E é muito curioso esse aspecto, era uma noite de lua cheia, né? Então agora ele vai ser preso nessa condição, né? E o Tiago, o menor, tinha 2 Tiagos no grupo de apóstolos, não o irmão de João, era extremamente parecido com Jesus. Eles tinham, assim, fisicamente, eram muito parecidos, e então, por isso Judas falou, aquele que eu beijar pode prender, porque Judas sabia quem era, Jesus, podia identificar, conviveu com ele há alguns anos, né? Podia realmente identificar quem era ele, né? Então, irmãos, um outro aspecto assim, naquele momento, irmãos, veja que quando entrou aquela turba, os discípulos chegaram perto dele e falaram assim, Senhor, a gente vai usar a espada aqui agora, como vai ser? E Pedro realmente tirou a espada e cortou a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote, né? Mas Jesus falou, se você lançar a mão da espada, vão morrer a espada. E sabe o que ele falou para os líderes que estavam, os soldados romanos que estavam prendendo ele? Ele falou assim, deixa eles irem. Deixa eles irem. E eles foram. Mas Marcos não foi. Na hora Marcos não foi. Embora envolto no lençol, ele não foi. E como ele ficou sozinho, e eles iam lançar a mão dele realmente, e ele saiu correndo. E eles queriam tanto pegar ele que conseguiram segurar o lençol, e ele fugiu nu, né? Agora, você imagina essa situação que Jesus ficou absolutamente nesse momento sozinho. Depois, João e Pedro, e eu creio que Maria, mãe dele, e provavelmente mais algumas irmãs acompanharam ele até a crucificação. Acompanharam, né? Principalmente João. Ao que tudo indica, João esteve com ele até o fim mesmo.
em todo momento. João era uma pessoa ele era empresário, bastante conhecido lá, a família dele, filho de Zebedeu, que era famoso lá, como pescador, como empresário, né? E tinha empregados, tinha tudo. E João era uma pessoa, assim, vamos dizer, muito mansa, muito amiga. E ele ficou ali, João, né? Mas no momento da prisão, não tinha ninguém, né? No momento da prisão não tinha ninguém, né? A beleza dele, irmãos, nessa hora, se foi, né? Quando ele foi preso, olha o que Isaías fala aqui, né? Isaías fala que não tinha mais beleza não, né? O homem mais belo que já andou aqui, né? Não tinha mais nenhuma beleza, né? Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. Então, a sua aparência, mais do que a dos filhos dos homens. Então, essa foi a condição que ele foi preso. A sua beleza tinha ido embora. Então, irmãos, é interessante perceber que, deixa eu corrigir aqui, eu falei 32 soldados, não, era uma escolta com 16 soldados, perdão, eu estou corrigindo aqui para a gravação, me lembrei agora e está anotado, realmente foi uma escolta com 16 soldados que prenderam ele, né? O que nós vamos fazer com isso, irmãos? Não é? Que decisão nós vamos tomar em relação a isso, né? E em relação ao que ele fez por nós. Ele podia ter desistido. Ali estavam 12 legiões de anjos, 72 mil anjos estavam ali, né? E quando nós vamos decidir, né, realmente viver isso na nossa vida, né? Responder a Deus de uma forma, não é? Quando? Eu sei que, enfim, não quero falar sobre isso mais não, né? Vamos ficar em pé. Vamos passar um momento. Vamos tocar só os instrumentos. Cadê os músicos que estavam aqui em cima? Estão aí, não? Se não, some lá alguns músicos. Só os instrumentos. Vai lá, Jonatas. Não sei se o Lucas ainda está aí. Sobe lá, Lucas. Você, o pessoal que estava lá. Só os instrumentos. Eu queria que você pensasse no que nós falamos, né? E que decisão você vai tomar hoje, agora, de obedecer tudo que Ele mandou fazer, né? Tudo que Ele mandou fazer. Que decisão nós vamos tomar juntos, irmãos? Entendeu? Como vai ser, né?
Vamos orar. Vamos orar.